Rogério, pronto aí? Vamos começar? Já sim, já estou prontinho. Pronto. Bem, gente, então, boa tarde aí, vereadora Priscila, vereador Rogério Cruz, nossa equipe de apoio, o Sóstines e o Celomar, do Instituto contratado aí pela nossa mesa diretora da Câmara Municipal de Goiânia, para nos dar suporte na elaboração na análise e elaboração do nosso relatório da Subcomissão de Desenvolvimento Humano. A gente já tem feito uma discussão, na minha opinião, bastante produtiva, houve uma compreensão grande com a participação da Valéria Peterson também, uma pessoa que traz uma visão aí de foco no ser humano, mas com muito planejamento, com muita meta, com muita disciplina, né? E a gente, então, está caminhando para o final aí das nossas reuniões, e eu queria pedir, Sóstenes, acho que é a sua incumbência aí na construção desse pré-relatório, para que a gente já começasse a apontar isso. Acho que as equipes aí dos vereadores e das vereadoras têm um corpo técnico muito substancioso também, e a gente, a doutora Raíssa, aí do Rogério, a nossa equipe, a equipe da Priscila, nós poderemos já começar a fazer essa análise, né? Não sei o que os colegas pensam, mas eu acho que a gente tem que tentar ser bastante objetivo, florear o menos possível, mas ter, né, resultados. O que vai resultar isso aqui, né? Ser mais materializado. O que vocês acham? Uma questão também de inclusão aqui, vereadora. Está com a gente também o Luiz César, que é da nossa equipe, advogado, e o Fernando, que é engenheiro civil, também nossa equipe de apoio aqui. Ah, que maravilha. Eu acho importantíssimo, doutora, porque só naquela reunião de quarta-feira foram feitas anotações, 3 páginas de anotações da Valéria Peterson, né? Então, acho que temos bastante coisa aí para adiantar o assunto, né? E só voltando um pouquinho, um resumo do que nós falamos na semana passada, sobre aquele levantamento que eu coloquei para o Celomar e ele pediu para ver. No levantamento feito pelo site da prefeitura, não existem as informações daqueles recursos enviados pelo Fundo da União no que diz respeito à assistência social, não existe. A única coisa que nós encontramos foram 2 convênios. Eu tenho aqui o protocolo dos convênios e o valor, mas a gente não consegue acessar os convênios. O que foi, para que foi. Nós temos o convênio da União, que é o OGU 4435571 e o 3883169, no valor do ano de 14.021.827,70, que foi 2019. Mas a gente não consegue abrir o processo para saber para que foi. E aí, doutor, eu acho que nesse caso, a nossa comissão pode solicitar isso para a Secretaria, acho que seria a Secretaria de Finanças, né, que recebe que passa por ela, né, tudo passa por ela, e nós solicitarmos sobre esses 2 protocolos, esses 2 processos, para que foi, se foi usado esse valor ou não. Nós tentamos até localizar pela numeração esse convênio, mas pelo site a gente não acha, né? Pelo site nenhum, nem da União, nem daqui de Goiânia. Então, nesse caso, acho importante a gente solicitar via ofício, né, a Secretaria de Finanças, ver se a gente consegue ter alguma coisa de informação desses 2 processos, que foram 2019. Minha sugestão, Rogério, é até mandar para os 2, para SEMAS e para Finanças, né? Exato. Com assinatura nossa, coletiva. E é aquela coisa que a gente fala muito, né? O site é tão transparente, que você não enxerga nada. Você não consegue rastrear o negócio, você não consegue entender o que é aquilo. E a SEMAS é muito ampla, né? População em situação de rua, a parte de ocupação territorial, nutrição, tá tudo ali, os cemitérios, né? A gente não consegue entender para onde foi. Então, eu só queria pedir a gentileza, Rogério, de você colocar aí ou me mandar por WhatsApp. Mandar pelo zap da senhora. O Matheus já está presente aí, que é a nossa assessoria, já vou pedir para ele elaborar em forma de requerimento e a gente assina. Ok.
Eu tenho 2 números da sala, estou mandando para os 2, tá? Já mandei para os 2 aí. Tá bom. E nesse formato que o vereador Rogério levanta, também são todos os outros. Se você buscar esses processos dentro da educação, dentro do esporte, você não consegue nem o título do que é aquilo para a gente imaginar para onde está destinando, eu pelo menos não acho, né? Não sei. Os colegas aí. Doutora, só questão a título de sugestão, dentro da nossa subcomissão, tudo que for voltado à educação, à assistência social, esporte, pelo menos aqui nós achamos essas 2, não sabemos do que se trata. Mas poderemos, nesse caso, já aproveitar e fazer os ofícios para as determinadas secretarias no que diz respeito à nossa subcomissão. Porque nossa subcomissão foram vários pontos citados, inclusive não só da nossa reunião de segunda-feira passada, como a de quarta-feira nós observamos, do que a secretária Valéria Peterson colocou, nós temos um mundo à nossa frente, né, com a nossa subcomissão, só com a nossa subcomissão, mas nós temos um mundo pela frente que nós precisamos caminhar com foco na frente dessa subcomissão e, de repente, tudo que é voltado a ela, tudo que envolve a subcomissão de desenvolvimento humano, educação, tudo que nós falamos, os pontos, mandarmos para essas secretarias completas o nosso ofício. O que a senhora acha? Eu acho que está correto. Fazer aí a coleta de dados, né? Colher os índices aí de cada secretaria para a gente poder fazer as propostas, né? Eu acho que é correto. E voltado ao assunto da secretária Valéria Peterson, acho que foi suficiente para nós fazermos bastantes anotações, e aí vamos incluir nosso relatório final, junto com o relatório do pessoal do Selomar, e acredito que foi bastante essencial aquela reunião, né? Muito bacana. Muito, muito produtiva. Agora nós também, né, Selomar, temos que pensar no plano B aí, em não receber nesses índices, como que a gente vai trabalhar, né? Porque não receber também, né, Rogério, Priscila, é uma coisa normal, né? Infelizmente. Que acredito eu ser quase o caminho, viu? Eu acho que a gente já tem que trabalhar com a hipótese de não receber. Vereador também estava aqui com a gente, o David, ele caiu, mas entrou agora de novo. O David cuida da parte também nossa da cartografia aqui, né? Eu tô aqui, estou só escutando, eu estou resolvendo as coisas. Eu vi que caiu, mas você voltou a hora que eu falei do Luiz e do Fernando. O Fernando estava aqui, caiu, eu não falei o nome dele, tá aqui, o David está aqui também. Eu silenciei desativei a câmera porque eu estou resolvendo as coisas aqui, então eu estou mais escutando. Cartografia a gente não usa tanto aqui no desenvolvimento humano, mas precisar tá mais para ficar por dentro mesmo, está acontecendo. Vereadora, Selomar, a cartografia, talvez ela seja importante no item de ocupação territorial de interesse social, né, que é voltada aí para assistência social, habitação social, né, que isso também não nos foi entregue, eu já pedi por outros motivos também, qual é o número de terrenos vazios ou imóveis subaproveitados que poderia ser usado como ocupação urbana, né? Talvez a cartografia nos auxilie, já deve estar sendo levantado isso para outras comissões, né? Talvez seja importante para a gente também. Na realidade, nós temos, acho que, o mapa da habitação social aí, né, David, que foi gerado pelo Executivo, né? Tem essa planta aqui. Se quiser dar uma disponibilizada depois para vocês. Tem a que veio da habitação. O grande problema, na realidade, do eixo habitação social, vereador, é que não tem um plano de habitação, né? Isso aí é inconcebível, o município do tamanho de Goiânia não ter um plano municipal de habitação social, né? Então, e também até rever algumas questões, né? Nós temos usado em alguns planos diretores,
mapeamos, por exemplo, as habitações sociais que existem, as áreas de habitação social, mas quando a gente faz um novo plano, a gente não mapeia mais habitação social. A gente dá uma possibilidade para o empreendedor que faz o loteamento. Por exemplo, se não vamos imaginar aqui uma cidade fictícia, que o lote mínimo seja 300 metros e o de habitação social seja 200 metros, por exemplo. Tá? Só como exemplo. A gente permite, pro loteador que está fazendo um loteamento novo, ele poder fazer até 70%, 75% o lote de 300 e até 25% de 200, que seriam os lotes sociais, que a prefeitura pode pegar como parte, como área institucional, que ele, de repente, não precise, ou então ela fica como lotes de habitação social que a prefeitura pode comprar, pode uma outra contrapartida, né, ser usado, ou o próprio loteador vender para a população de baixa renda. A ideia é que não se criem guetos, né? O não sei o que, o bairro não sei o que, 2, né? Então a gente trabalha com essa perspectiva nos novos planos diretores, né? Que é uma questão que pode ser pensada aqui para Goiânia, apesar que Goiânia, o perímetro urbano foi expandido, não foi muito, né, pela proposta do executivo, né? Mas aí tem que ver se é uma concepção a ser aceita aqui ou não, né? Selomar, não foi muito, e nós também retiramos a expansão, Isso, né? Foi votado, porque não havia critério, a secretaria não explicava qual a motivação, e não havia, assim, como compreender por que entrou isso e não entrou o outro, apesar das explicações do grupo técnico, né? Então tudo foi retirado, né? Deve voltar por emenda agora na segunda votação. Então, assim, eu acho que a parte da habitação social é isso. O município, acho que nós temos que botar ali um prazo até mais rigoroso, né, para fazer realmente o plano de habitação social. Você até me pediu algumas sugestões, né, e eu acho que a gente poderia até dar uma passada na lei, como é que ela ficou nesses eixos, bem rapidamente, e depois a gente podia, automaticamente, com tudo que a gente discutiu, se a gente for olhar agora a lei, a PL 023, nós vamos ter com clareza o que tem que ser feito. Acho que vai ficar bem claro para todos aí. Uma outra coisa, estava me lembrando, a vereadora Priscila, ela é presidente lá da gestão urbana, né? E a gente podia aqui já pactuar até um artigo com aquela palestra da Valéria, que pode ser feito em parceria, né? O desenvolvimento humano e gestão urbana, que é a criação desse órgão municipal que vai fazer essa gestão de contrato e poder trazer transparência nesses números, né? Trazer transparência e trazer recurso, né, Selomar? De verdade, sem devolver. Mais recurso que transparência, né, doutora? Selomar, você acha que a gente discutiu muito esse tema lá na gestão urbana, e você acha que a gente coloca em qual? Na gestão ou nessa comissão? Você acha que é mais pertinente? Eu acho que pode ir nos dois, até como uma autoria coletiva dos dois grupos, né? Acho que não vejo problema, né? Acho que foi bem debatido nos dois e é importante para os dois, porque é verba da saúde, da educação, para a habitação social, né? Então, aí seria uma assinatura coletiva, a vereadora Priscila, dos dois grupos, né? Se houver concordância lá e aqui, a gente assina como uma emenda coletiva. Que ótimo. Então tá. Acho que traz mais força, né? Uhum. Bom, deixa eu só abrir aqui. A dona Neide está passando.
Bom, então, assim, aqui a PL 023, né? Compartilhou aí? Compartilhou, sim. Ela começa aqui na seção 5, né, da Estratégia de Desenvolvimento Humano. Até, na realidade, a gente já leu isso aqui no diagnóstico, tem um erro de numeração de seção também, a gente tem que fazer acho que uma emenda para corrigir esse erro. Então, assim, aqui vem falando da estratégia de desenvolvimento humano, objetivo a inclusão social, estímulo à participação popular na definição, execução e controle das políticas públicas, a preservação e melhoria da qualidade de vida, bem como a superação das dificuldades que antepõem ao uso pleno da cidade, garantindo a fruição de bens e serviços sociais, culturais e urbanos. Aí se fala aqui no 47, artigo 47, fala da estratégia, que será norteada por ações dos agentes públicos e privados na cidade, pela aplicação dos planos e programas de atenção à pessoa e gerenciamento do território e seus componentes, buscando garantir os direitos sociais voltados, atendimento às necessidades básicas, inclusão de todo cidadão à dinâmica da cidade, garantia da segurança, promoção institucional da moradia, promoção da educação, disseminação e estímulo à prática esportiva, lazer e recreação, acesso digno à saúde, garantia da segurança alimentar e nutricional, valorização, divulgação e proteção do patrimônio cultural. Parágrafo único, articulação entre as políticas setoriais por meio de seus planos, se dará por meio de seus planos, programas e ações, dar-se-á pelo Sistema Municipal de Planejamento e na gestão descentralizada para a execução dos serviços. Né? O 48 tem falando sobre as diretrizes, né? 49 sobre a distribuição de equipamentos, segundo as intervenções urbanísticas, né? Tem que ser os órgãos setoriais envolvidos na implantação das políticas sociais, esses órgãos têm por atribuição a elaboração dos planos, programas e ações setoriais. Bom, aí entra na subseção 1 da assistência social, de novo, vem falando, remete à lei federal, né? E aí vem falando de novo sobre universalização, prioridade, que são as diretrizes federais, né, da legislação. A mesma coisa na inclusão social, né, priorização, aperfeiçoamento, integração, sempre de forma muito de diretrizes, né? Então, por que eu estou passando isso aqui? Da segurança do município à proteção à vida, de novo, vem falando aqui, remetendo à legislação federal, e também, de novo, diretrizes, né? Essas diretrizes, até para eu já encurtar um pouquinho o assunto, mas só para mostrar para todos, né, que vem sempre falando da política habitacional, por exemplo, e diretrizes, né? Garantir que os recursos pleiteados por cooperativas e associações habitacionais advindo do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social e do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social sejam destinados a proponentes solicitantes, mas como é que vai ser selecionado isso, né? Também falta. Aqui fala da lei federal também, que remete ao Plano Municipal de Habitação Social. Então, promoção e educação, a mesma coisa, as diretrizes, né? No nosso entendimento, aqui já conversando com a nossa equipe, com os sócios, a gente resumiria essas propostas aqui, não repetiria essas diretrizes, porque elas já estão previstas nas leis federais de todos esses aqui, todos esses setores, né? Até a gente, quando apresentou para os senhores vereadores a nossa proposta, né, dentro das propostas cenários preliminares, é que em todos os eixos ali daquelas subseções, remetesse à elaboração ou à revisão dos seguintes planos setoriais. Então, o Plano Municipal de Saúde, Assistência Social, Segurança, Política Habitacional, Promoção, Esporte e Lazer, né? Promoção da Segurança Alimentar, o Plano Municipal da Cultura e Inserção Tecnológica, o Plano Municipal de Gestão da Rede de Equipamentos Públicos Comunitários, Plano Municipal, aí aqui a gente teria que discutir esses dois, é uma proposta nossa, que seria o Plano Municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia,
ou Plano Municipal de Desenvolvimento Sustentável e de Empreendedorismo, né? Seria uma coisa só que talvez seja importante ser colocado. E todos esses planos, eles já têm uma previsão de legislação específica federal, né? E a gente está achando que nosso entendimento é que aquelas diretrizes que estão ali no plano, ela é uma redundância, em alguns casos não está obrigando a fazer o plano setorial, e o mais importante é fazer o plano setorial e indicadores. Por exemplo, como é que eu sei que a saúde está indo bem, né? Que indicadores nós vamos ter para saber se a saúde está bem? Quais os indicadores que a educação está indo bem, né? Então, o nosso entendimento é que é muito mais importante do que botar as diretrizes, é colocar que seja elaborado os planos setoriais e que cada plano tenha, no mínimo, 5 indicadores ou 10 indicadores nos dizendo, olha, a saúde está indo no caminho certo aqui, ó. Foi feita a revisão do Plano Municipal de Saúde e agora os indicadores são esses e esses, né? O Plano Municipal de Educação está indo bem por quê? Porque no nível fundamental 1, no 2, está atingindo aquelas metas, aqueles indicadores que são importantes, né? E então, basicamente, é muito melhor do que ter aquelas diretrizes que é apenas uma repetição do que está lá na legislação federal, já está posto lá, né? Então, essa é a nossa primeira parte aí sobre, acho que já tem assunto para debater. Bem, eu concordo plenamente, né? Eu acho que tem muito copia e cola aí, né? Ou cola e copia, né? Porque isso tudo aí já é previsto, né? E você tem que ter o cumprimento. É isso que o Selomar coloca. O mais importante para a gente é entender em que ponto que a gente está daquele fundamento, né? Seja da educação, assistência social, esporte, né? Onde que a gente se encontra, o que a gente tem no município e o que precisa ter para avançar, né? Então, ter regras claras para o apresentamento desse plano setorial, quantitativo de índices e desenho das metas, né? O que eu tenho, onde eu quero chegar, né? Eu acho que é por aí mesmo. Não tem nada e precisa de tudo. Realmente, de fato, eu concordo também. São muitos pontos semelhantes, como a doutora Cristina falou, né? O Ctrl+C, Ctrl+V, né? E é aquilo. Hoje, na verdade, o nosso país é um país de leis que só Deus para nos fazer entender todas as leis que existem, porque, olha, são muitas leis e semelhantes e que não acontece nada, nenhuma presta para nada. Eu acho que quanto mais resumirmos, mas com focos em pontos primordiais, para nós é melhor, para que depois possamos, quem vier um próximo mandato, né, poder seguir os pontos primordiais do nosso plano diretor, nesse caso, o nosso ponto, que é a Subcomissão de Desenvolvimento Humano, e todos os outros mais que tiverem. Acho que dentro do plano diretor, que nós podemos diminuir de pontos e agregarmos a outros que já existentes, eu acho que é bem melhor para ficar um resumo mais compreensível, né? Porque são tantos pontos hoje, como o Selomar colocou aí, tudo repetido, tem tudo no papel, mas, na verdade, na prática não tem nada, né? Então, isso atrapalha demais quando nós pretendemos criar um projeto de lei que possa, assim, dentro do plano diretor, ajudar a sociedade. Eu também concordo que deve resumir o máximo possível. E dentro do nosso trabalho aqui, nós tínhamos já uma proposta, até já tínhamos apresentado para vocês, e com a reunião lá que a gente teve com a Valéria, surgiu no grupo uma proposta interessante, que é o seguinte: nós tínhamos proposto aqui lá, acho que foi na primeira reunião que a gente fez um resumo do desenvolvimento humano. Na primeira não, foi na segunda ou terceira, quando
A gente começou a apresentar, a gente fez o relatório e fez um resumo. Que é uma das propostas nossas, né, é que definição de um órgão ou departamento municipal ou integração dos órgãos já existentes para a gestão dos dados técnicos do eixo desenvolvimento humano, né? Então, o que é isso, né? Seria a mesma coisa que a gente pensou lá no um órgão específico para fazer a gestão de contratos, um órgão específico para estudar e elaborar um plano de metas para o desenvolvimento humano, para a saúde, para a assistência social, para lazer, né? Seria um órgão que centraria, que buscaria essas informações todas e começaria a dar tipo um alinhamento. Olha, não sei se esse órgão seria ligado diretamente com o prefeito, como é que seria, né? Mas tipo um órgão de uma instituição de pesquisa, né, que busca todos esses dados. Olha, se nós chegarmos nesses indicadores aqui, né, o plano municipal de saúde tem que trabalhar para chegar nesses indicadores, né, o de educação seria não sei se seria uma superintendência, uma diretoria, né, mas alguém que pensasse estrategicamente esse eixo de desenvolvimento humano. Eu acho importantíssimo, Selomar, essa sua colocação. Veja que é uma coisa tão simples, gente, né? Por exemplo, quem é administrador de empresas, um exemplo, né? O administrador, ele toma as decisões em cima de um ponto técnico que um diretor, que um gerente traz para ele, né? Eu, por exemplo, eu fui administrador da área de comunicação por muitos anos, mas parte técnica eu conheço, mas não conheço como um técnico que estudou aquela área ali conhece. Eu conheço por fazer parte da área, mas não conheço. Se falar assim, ó, monta aí uma TV, eu monto uma rádio, eu monto. Agora, quando fala assim, esse equipamento aqui tem um determinado sistema que aí eu preciso, junto com o técnico, saber o que é. Assim também vejo que é no caso como foi colocado para nós. Eu acho que uma secretaria para fazer todos os estudos técnicos para o município, não só para uma secretaria. Eu acho que isso é o foco principal que nós precisamos colocar, doutora Cristina, na nossa subcomissão. E passar isso para as outras subcomissões também, né? Que tem esse desejo, esse objetivo de criar esta secretaria no município, que não vai trabalhar somente para uma ou duas secretarias, vai trabalhar para o município. Precisou a secretaria A, precisou daquilo, tem um estudo técnico, vai fazer na secretaria lá de estudo, integração, que vai buscar recursos, vai buscar dinheiro, seja onde for, ou seja quem for. Mas, assim, eu sou muito a favor que exista essa secretaria, sim, independente. É uma secretaria, pode ser, de repente, ligada, talvez não diretamente ao prefeito, mas talvez a secretaria de governo, que é a mais próxima do prefeito, né, do que a administração. Mas eu acho que ela deve existir, sim. Eu sou muito a favor que ela exista nesse ponto, de que todas as secretarias, todos os estudos técnicos passam por essa secretaria, independente qual seja o órgão do executivo. E garantindo a autonomia, né, Rogério? Porque se ela ficar na dependência, no guarda-chuva de alguma, isso não anda, né? Tem que ter autonomia e o atendimento às várias secretarias, à Câmara Municipal e ao prefeito, é isso, né? Não ter atendimento externo, não é público, né? É uma coisa interna. Como a secretária Valéria Peters colocou. Isso. Se for uma gerência, se for uma superintendência, não vai ficar limitado a alguém, não vai andar. Então, tem que ser mesmo uma secretaria. E eu não sei se cabe a nós, doutora Cristina e Selomar, o Sóstenes aí, que são os estudiosos dessa área, se cabe a nós, né? Eu acho que isso cabe mais à Câmara, né, doutora Cristina? Cabe mais a nós, a Priscila está aí, né, Priscila? Como pode ser indicado esse secretário ou secretária, em termos técnicos. Não é chegar lá, não, pega o cara lá que ajudou o partido, não, esquece isso não é partidário, é como nós ouvimos quarta-feira, tem nada a ver com partido, isso é coisa, é técnica, é estritamente técnica, e eu não sei se, acho que
acho que passa por nós, não sei se pode colocar isso no plano diretor, não sei se cabe, Selomar, cabe colocar já no plano diretor? Eu acho que teria que ver a lei orgânica, né? Eu acho que aí a gente tem uma lei maior, que é a lei orgânica, que dita aí regras, né, diretrizes para nomeação. Eu vou pedir para a minha equipe dar uma lida aí na lei orgânica, ver se tem essa previsibilidade, né? Talvez a gente tenha que fazer uma mudança na lei, né? É porque amarra tudo, né? Não adianta a gente querer criar secretaria e daqui a pouco coloca um lá que vai ficar amarrado ao prefeito, ó, faz só isso, acabou. Aí não mata, né? Mata todo o nosso trabalho. Né? Eu acho que poderia não fechar demais, né, mas de repente deixar aberto na área da administração, economia, de gestão, né, alguma coisa nesse sentido, porque às vezes o secretário, e aqui eu vou falar sempre que eu tenho visto muito disso, a prova é a Valéria, eu não me lembro, eu recordo da formação da Valéria, se é na área da administração, né, mas ela foi trabalhar na Secretaria da Educação, né. Então, quando você faz a gestão, é diferente quando você entra na área técnica. Eu, por exemplo, não sou arquiteto e coordeno grupos de planejamento urbano, né? Mas todo mundo fala aí, né? Não sei, né? Só que o meu chicote é que faz a turma andar lá, né? Então, assim, é a gestão, é a cobrança, é botar cada pessoa, escolher a pessoa certa, botar. Acho que dentro da área técnica tem que ter o cara técnico, o cara que vai falar sobre urbanismo tem que ser urbanista, né? O cara vai fazendo a parte de direito, tem que ser mas nem sempre, às vezes, o gestor ele precisa ser específico daquela área, né? Não sei, isso é uma coisa para se discutir aí num debate, né? Mas o que eu tenho visto que, às vezes, secretários não são, às vezes, da área, mas são muito bons gestores, né? Ele faz acontecer, né? Não deixa. E, às vezes, a pessoa é super técnica daquela área e não é um bom gestor, né? Isso é um ponto para deixar assim, a gente, como consultoria, nós não vamos dizer nem A nem B, mas vamos mostrar que existe as duas coisas, né? Então, não sei os sócios o que ele acha disso, né? Tá quietinho hoje, meu amigo sócio. Eu acho que ele está com sono, viu? Passou do horário de dormir. Desligado o teu fone. Rapaz, a vida pode ser dura. Esse período de afastamento social aí, trabalhar remotamente é tora, né? Mas, assim, concordo com o que vocês estão colocando aí, e, assim, o Selomar chama atenção para um ponto importante. Se for feita a sugestão de criação dessa secretaria com esse objetivo muito específico, não sei, assim, se entrar nos critérios de escolha de quem seria o secretário, poderia ser, de verdade, o ponto mais importante, né? Infelizmente, aí também, o vereador Varão disse ainda há pouco, a gente está vendo aí a criação de lei com conteúdo demais, leis conteudistas, e que muito pouco resolvem, não são cumpridas, né? Então, talvez assim... Rogério, perdão. O vereador Varão não está aqui hoje. Eu entendi que ele falou comigo. Eu pensei que tivesse tido uma outra subcomissão antes, né? Falei, às vezes é de outra reunião. Não, senhor, foi falha minha, perdoe. Então, mas é mais ou menos isso mesmo. Criada a secretaria com esse propósito específico, eu também não sei qual é a área de formação lá da secretária Valéria, mas eu acho que já cumpre bem o papel. E aqui tem algumas incoerências, por exemplo, como o Selomar colocou ainda há pouco, a gente vê algumas incoerências. Lá na primeira reunião que nós fizemos aqui nesse eixo de desenvolvimento humano, nós colocamos aqui que a leitura do projeto de lei, já não estou nem me referindo mais ao diagnóstico, mas ao próprio projeto de lei 023, quando você lê ali no desenvolvimento humano, você pensa, Goiânia, que você tem a impressão de que você está vendo alguma coisa sobre Teresina, no Piauí, não Goiânia. Né? É uma cidade só de gente carente, de gente mal educada, de gente desprovida de meios, uma cidade de gente muitíssimo pobre. Porque você vê ali um assistencialismo muito exacerbado e você não vê ações de promoção, por exemplo, de empreendedorismo, do gênio humano. Né? E Goiânia tem talentos aí em todas as áreas.
né? Mas quando você lê o projeto de lei, você não vê isso, nenhuma iniciativa para incentivar também as pessoas que não são carentes, mas que precisam de política pública, né? O desenvolvimento científico tecnológico requer ecossistemas que só quem pode promover na cidade é o poder público. E as pessoas daqui de Goiânia que poderiam ter aí uma capacidade de desenvolver um aperfeiçoamento tecnológico, criar uma inovação qualquer, se quiser trabalhar na sua área, vai ter que sair de Goiânia, porque você não vê política pública desenvolvida nesse sentido. Então, é uma leitura extremamente assistencialista. Contraditoriamente, como o Selomar acabou de colocar, você não vê na cidade um plano de habitação social. Então, que sentido tem nisso? Você não consegue ver. É uma lei extremamente assistencialista, mas você não vê uma política básica, que seria um plano de habitação social. Então, tem, assim, algumas leituras muito parciais, superficiais, na elaboração do projeto. Essa é uma das constatações. Nesse eixo, né? Nesse eixo, exatamente. Eu acho que é isso aí mesmo, Sóstenes. É uma prefeitura que tem que apresentar propostas de desenvolvimento para todas as camadas sociais, né? Todo o tecido social que compõe a cidade, né? Eu não posso direcionar ou simplificar a coisa, né? Ela tem que ser distribuída, mas, na minha opinião sincera, essa proposta vem para o que não vai ser feito, né? Então, coloca aí no papel, é uma coisa... Não há uma metodologia que te faça entender que aquilo vai ser realizado, né? É um plano que tem um apelo social, emocional muito forte, mas que não, né, não vai sair do papel. Acho que esse é até assim, vamos fazer por uma obrigatoriedade legal, vamos propor, mas... um ano elaborando essa lei, um ano, né, Rogério? Foi até mais de um ano. Nós recebemos no ano passado na casa, isso aí era para ter sido revisto desde 2018. Passou de um ano. Nós recebemos ano. quase no final de 2019. E aí me traz uma proposta dessa, que fala e não diz nada. É uma coisa impressionante. Parece que até que foi escrito sem estudo, né? Não, e uma equipe técnica, coletiva ali, com muita gente que briga por essa lei com unhas e dentes e não consegue ver que, assim, qual que é o objetivo dela? Não dá para entender onde quer chegar. Sabe o que parece? Parece assim, sabe aquele grupo de trabalho da faculdade, né? Aquele grupo de trabalho que cada um faz um trabalho de um lado, lá quando junta tudo, em vez de fazer um resumo, não, entrega todas as partes, coloca todas as partes no trabalho e entrega para o professor. O professor vai olhar assim, tudo repetido. Parece esse trabalho. Parece um Frankenstein, né? Vai emendando aí para ver o que dá. Mas vamos vereadora tentar... Cristina, doutora, como a senhora mesma colocou ainda há pouco, parece que só deram importância para a questão territorial. E o restante, assim, né, faz aí alguma coisa, põe no papel. A gente até fez um rascunho, vereador, se me permitir mostrar aqui. Claro. É um rascunho mesmo, tá? Então, então, aqui no desenvolvimento humano, a gente até mexeu algumas coisinhas nas diretrizes, mas a ideia até era que a gente poderia resumir tudo com aquele slide que eu mostrei anteriormente, mandando obrigar o município, né, por lei, né, a fazer a elaborar ou fazer as suas revisões dos seus planos, e a gente poderia ter todas aquelas sessões, quase todas eliminadas, mandando seguir, né, as políticas federais, né, de cada eixo, da saúde, assistência social, segurança, esporte, cultura, né? Plano Municipal de Programa de Estruturação Local, Plano Municipal de Gestão de Rede de Equipamentos Públicos Comunitários, quer dizer, a gente poderia colocar tudo aqui, até pode melhorar essa redação, tem que melhorar ela, foi só um rascunho, tudo aquilo a gente pode reduzir, às vezes, a um artigo só, né? E aí a gente poderia colocar algumas coisinhas, né, a mais aqui,
a articulação, deixa eu dar um zoom um pouquinho maior aqui, articulação entre as políticas setoriais por meio de seus planos setoriais, programas e ações da SEA pelo sistema municipal aí de planejamento, a gente aqui avaliar que competência, né, para essas avaliações, né, que aí surgiu agora a nossa ideia de uma diretoria, digamos, que vai cuidar dessas diretrizes para dizer se a saúde está boa ou não, né, que vai criar esses indicadores, um sistema de banco de dados de SIG, de informações geográficas, né? Os programas deverão ter metas e indicadores, orientando e reorientando os gestores de planejamento municipal quais ações e programas são mais eficazes, né? Então, a gente pode elaborar 5, 6 artigos e o restante a gente pode vir e eliminar tudo, certo? Porque aqui, tudo que está aqui da proteção, da vigilância e garantia, né, do fomento, tudo isso está previsto em leis federais já, né, nas diretrizes dos próprios eixos. Então, a gente poderia até... Isso aí a gente pode fazer uma revisão novamente com os sócios, até para ver se realmente todos estão... Se todas as legislações federais já estão com aquelas diretrizes ali mesmo, né? A gente pode fazer uma revisão e a gente enxugaria, não sei quantas sessões ali, 8 sessões, a gente pode enxugar tudo para... E nesse caso, criaria uma adequação para o município, né? Exato, o município tem que fazer o plano setorial, porque o que acontece? Ali não está dizendo nem que programa que vai fazer em nenhuma das áreas. Nós não estamos cortando nenhum programa, são só diretrizes. Essas diretrizes que estão ali dentro da habitação social são diretrizes federais, né? Não vai fazer... Você sabe hoje que tem prioridade, né, de idoso, da pessoa em vulnerabilidade, essas coisas todas, né? Selomar, na minha opinião, pior do que não dizer, porque de fato o plano diretor são diretrizes amplas, é não obrigar a ter o plano setorial. Então é uma proposta que vem para não ser colocada em prática, na minha opinião, né? E eu penso assim, para ficar mais amarrado, assim, ficar mais tá referenciando, Sóstenes, às vezes citar as leis. No esporte, seguir as leis federais número tal, né? Porque isso fica simples, você enxuga, né? E as pessoas têm aí a facilidade em ler e compreender o que você está dizendo. Porque você enche linguiça com aquele tanto de lei federal, quer dizer, repetindo uma coisa desnecessária. E voltar aos planos setoriais, porque é minimamente a garantia, né? E a possibilidade de quem estiver na cadeira de prefeito cobrar dos seus secretariados, né? Nós temos que pôr o plano diretor para funcionar. E a gente estava fazendo levantamento, por exemplo, o Plano Municipal de Cultura já estava previsto na outra lei que a gente leu, foi aprovado por vocês na Câmara Municipal em 2015 e até hoje não foi feito. Pois é. Né? Então, as diretrizes, já tem isso. Então, isso dá improbidade administrativa, né? Então... Em relação a isso, eu queria só fazer chamar a atenção dos vereadores, das vereadoras e do vereador, né, para ser mais justo, tem uma questão, aí uma leitura política que se poderia fazer em relação a uma emenda nesse sentido. Isso, em algum momento, tem que ter algum cuidado para, em algum momento, não parecer que a Câmara não quer permitir que a Prefeitura adote uma diretriz de promoção do bem-estar social. Estou chutando aqui uma diretriz qualquer, entendeu? Talvez por mais redundante que ela seja, talvez por mais superficial e raso que seja aí uma sessão, isso pode soar muito mal, entendeu? Ainda mais num ano eleitoral, em o Brasil passando por um momento assim de uma polarização tão rigorosa,
isso pode ser uma proposição de defesa muito difícil. Pode não haver nem oportunidade de explicar melhor uma coisa nesse sentido, entende? Uhum. Mas aí você fala de manter Esse a redação texto, né? como está e só incluir a obrigação do plano setorial, é isso? Porque eu estou fazendo aqui a leitura do advogado do diabo, entendeu? Alguém pode dizer, mas... Não, até nem digo isso. Eu digo os outsiders, as pessoas que estão de fora e que não compreendem o processo legislativo, compreendem menos ainda uma lei complexa, como é o plano diretor, porque ela é muito abrangente, envolve aí todas as áreas da administração pública, e não entender, olha, mas o vereador Rogério mandou tirar dali a diretriz que dizia que tem que, sei lá, fazer o plano de cultura, entendeu? Estou chutando aqui, né, qualquer coisa nesse sentido. Porque pode ser uma nova... no direito penal tem uma figura que é chamada lei penal em branco, ela não diz nada. É uma norma que está lá, mas que não diz absolutamente nada, mas ela somada a uma outra norma, a norma X ou a norma Y, ela produz um efeito diferente lá na frente, uma que a complemente, entendeu? É o caso de algumas coisas que a gente vê aqui. Parece haver algumas normas que não vão fazer diferença nenhuma, está ali para encher linguiça mesmo, para florear o texto. Eu estou me referindo ao fato de que alguém de fora, um jornalista, e esses caras que ficam envenenando mesmo, não tem o que falar, vai falar bobagem. E tem microfone o dia inteiro, né? E vai dizer que o vereador fulano mandou cortar uma diretriz tão bonitinha que estava lá no plano diretor e que o cara é contra aquilo. Mandou tirar porque é contra. Percebe? Entendi. Talvez tenha razão, porque é tipo promover uma boa alimentação escolar, né? Incentivar o esporte na cidade, né? Exatamente. Que são as diretrizes nacionais, mas talvez eu entendo, porque já está proposto, né? Veio na proposta da prefeitura. Pode parecer que a gente discorda daquilo que está escrito. Exatamente. E as pessoas não vão entender que é uma normativa federal. Vereadora doutora Cristina, quando eu me refiro ao clima que hoje nós temos no Brasil, até semana passada estava aí Bolsonaro e Caiado ficaram de mal para sempre. Qual foi o motivo? Cloroquina, mas como assim? O país está pegando fogo, e estava lá o presidente querendo prescrever cloroquina e o governador foi contra, ficaram de mal, entendeu? Coisa de menino. Então, assim, nós estamos vivendo a era da besta, né? Não da besta quadrada, mas da besta 666 lá da humana, né? Então, assim, é preciso ter o cuidado com o que se diz para não haver uma má interpretação, que as redes sociais destroem reputações, assim, num trisco. Só essa, assim, isso dá para fazer, a gente pode esmerilhar e tirar aquilo que realmente é desnecessário, a gente tira, não tem problema. Só precisa ter o cuidado, como isso seria apresentado, para não haver uma má interpretação que poderia colocar aí alguém numa situação desnecessariamente constrangedora. Alguéms, né? Porque aí são 7. Né? Sim, senhora. Eu entendo o que você está falando, assim, só abrindo um parênteses aí, eu não tinha nem visto aquela cena da patroa com aquela criança, o Miguel. Ontem que eu vi a cena, é assustadora, né? Ela deliberadamente aperta um botão, podia ter apertado para o menino descer, né? Aperta para subir, e eu vi gente defendendo ela, que a mãe que estava errada de ter levado no trabalho, que a criança estava fazendo lá, que a mãe que abandonou. Quer dizer, são interpretações tão equivocadas que você tem razão, pode aparecer aí, pegar só o texto recortado, né? Vereadores tiram do plano diretor promoção da saúde, promoção... Tá certo. Cria um desgaste. Isso tem potencial para criar um desgaste e para dar muito trabalho depois para explicar que não era esse o sentido da proposição, percebe? Uhum. E uma sugestão que eu quero fazer, Selomar e Sóstenes, aí, e Rogério, que está na relatoria, né?
entrou interino e ficou definitivo, que a nossa equipe técnica se reúna com vocês para fazer já essa peneira aí das propostas, a gente tentar já construir um relatório prévio para na segunda-feira a gente já conversar sobre esse relatório. O que vocês acham? E aí eu acho que tem que ser mais técnico mesmo, assim, técnico que eu digo, técnico jurídico, né? A minha equipe está aí, Mariana e Matheus estão presentes, Raquel também tem acompanhado muito, a Raíssa do Dr. Rogério está presente. Talvez sentar com você para a gente ir construindo já uma proposta de relatório. Excelente, doutor. Aí viria um dia dessa semana, né? Em algum momento você está indo à Câmara, sócio? Não, mas eu não. Posso ir. A gente está indo por demanda, assim, se só surge realmente uma demanda. Porque eu acho que seria uma reunião no máximo com 6 pessoas, não sei se todos os vereadores vão ter interesse em mandar alguém, mas também pode ser por internet, né? O que você acha, Rogério? Pode também, não tem assim, problema. No momento que a gente afinar o conteúdo, começar lá no início, que nem eu comecei na seção 5, ali, desenvolvimento humano, né? Se a gente já tem, eu acho que as ideias alinhadas, o que quer colocar, né? Vir e o que encaixa que é daqui. Bom, aqui a gente já discutiu, precisa pedir o plano setorial. Aqui tem que pedir isso, aqui vai encaixar a ideia lá da secretaria, ou se vai ser uma diretoria, ou se vai ser uma superintendência, né? Então, eu acho que é por aí, porque na realidade é assim que a gente constrói a lei, a gente vem andando, né? Depois de pronto a gente revisa, nossa, esquecemos tal coisa, pode incluir isso, repassa para os vereadores dar uma lida, né? Como é que ficou a emenda, a gente pode deixar até o texto, que nem eu deixei aqui, ó, disponível, né? A gente pode deixar, por exemplo, aqui, eu vou pegar uma aqui que eu acho que a gente podia propor, até uma da sustentabilidade, mas como a gente está no desenvolvimento humano, também cai. Opa! Passou ali, Programa de Serviço Ambiental. Não, é um outro aqui. Ele é uma diretriz inicial lá do plano. Aqui, ó, por exemplo, a gente pode fazer uma redação com a equipe técnica, né, deixando o artigo, ele fica em branco, né, e o amarelo com o vermelho, o que está sendo mudado, né, no caso aqui de uma emenda, né, para adicionar um conteúdo. O que nós entendemos aqui na nossa equipe? Que aqui, ó, esse artigo 4º fala: o plano diretor, o instrumento básico da política urbana, abrange a totalidade do território e incorpora o enfoque ambiental de planejamento na definição do modelo de desenvolvimento do município. E não é o modelo ambiental, é o modelo, nosso entendimento é que incorpora o enfoque na sustentabilidade. Sustentabilidade, o que é a sustentabilidade hoje, o conceito? É o equilíbrio entre o meio ambiente, os aspectos sociais e o desenvolvimento econômico, no planejamento e nas definições do modelo de desenvolvimento do município. Porque senão eu vou cuidar só do meio ambiente. Uma coisa que eu estava falando na reunião do meio ambiente semana passada, que teve quinta-feira, eles estão lá falando das macrozonas rurais, que nós temos que cuidar, que nós temos que cuidar da água, nós temos que cuidar da árvore. Eu disse assim, gente, nós passamos a reunião aqui, 95% da reunião, ou 100% da reunião, só falando do meio ambiente e da água. E as pessoas que moram na macrozona rural, né? O que vocês pensam? Qual é que é o modelo que vai servir para eles? Né? O que essa pessoa que mora na macrozona rural, o que ela está sentindo falta, o que ela precisa, como é que ela quer se reorganizar, ela precisa de tecnologia. Aí o pessoal deu uma parada, né? Até a Martinha entrou lá da CEPLAN e falou, não, nós vamos olhar, nós estamos fazendo um estudo, vamos olhar. Né? E aqui já está o enfoque, que as pessoas estão só se preocupando com o meio ambiente. Né?
Então, aqui é uma coisa que a gente pode estar propondo, né, mudando esse conceito, né? O conceito não é mais meio ambiente, é sustentabilidade, é o equilíbrio entre o meio ambiente, o social e o econômico. Então, nossa equipe, junto com a de vocês aí, pode ir fazendo artigo por artigo, né, fazer um rascunho da lei, para depois definir efetivamente e criar a justificativa, né? Lembrando que na quinta é feriado, né? A quinta vai ser feriado. Vai adiantar para quarta-feira a nossa reunião de quinta. A equipe técnica talvez pudesse se reunir com vocês na quarta. O que você acha, Rogério? As nossas assessorias aí jurídicas, e aí começava a desenhar, pôr no papel, tirar, porque acho que é mais uma coisa técnica mesmo, né? Acho que é mais equipe aí de advogado, né? Eu acho que nesse momento, rascunhar vai ser mais difícil do que depois colocar no papel, né? Colocar no papel é só copiar. Mas rascunhar tem que ter assuntos jurídicos, é isso aí, tem que debater, conversar, entender um ao outro, ver as pontuações mais acessíveis para incluir ou retirar do plano diretor, né, como foi mostrado aí pelo Selomar. Achei interessante, importantíssimo essa questão de retirar tanta coisa aí que calha tudo numa coisa só, está tudo no mesmo. E faz um resumo. Só que aí entra a questão jurídica, né? E aí os jurídicos é que vão também entender melhor as pontuações e colocar aí. Mas eu acho que para quarta-feira acho que seria interessante. Eu não sei se a condição de fazer pela vídeo também seria a mesma. Acho que sim, né? Acho que não tem problema. Não. Nessa semana nós não vamos ter condições de atender fora o programado, né? Mas acho que a gente pode, na segunda-feira que vem, já começar, né, nas 14 horas, e aí a gente... Porque, assim, essas sessões, elas terminam... A nossa, não me lembro agora aqui... Deixa eu dar uma olhadinha se nós temos mais quantas pela frente. Acho que são duas. Mas elas eram mais... Foi criada mais, assim, para debate, para a gente apontar, discutir. Dali para frente, do dia 16 para frente, acho que termina, que é a última reunião, a gente pode fazer essas reuniões usando aqui o nosso fórum aqui, né, sem ser transmitido, porque daí é uma coisa, acho que técnica, não tem necessidade, né, de ser transmitido no YouTube, no Facebook. Ser realmente interna mesmo, a gente coloca a lei lá no item desenvolvimento humano e a gente vem passando e como nós conduzimos as reuniões, a gente já sabe, aqui tem essa questão, vocês querem alterar alguma coisa, não querem, e a gente vai construindo, né? Excelente. Então a proposta é que na segunda, dia de 16, seja uma reunião, 15, né? Seja uma reunião com a equipe jurídica, é isso? Isso, já, acho que a gente tratou todos os assuntos, acho que passamos, né? Porque agora os senhores vereadores anotassem, olha, eu gostaria de arrumar isso, isso e isso. E aí, na equipe de vocês, junto com a nossa, a gente já vem nos artigos, né? E já copia e cola, já criamos a justificativa, ou a justificativa a gente deixa para depois, né, sócios, e depois a gente só coloca a justificativa. Acho que a gente vai identificar o que quer ser alterado, né? E a razão. Depois a gente faz a redação. Depois a gente faz a redação e encaminha para os vereadores e tal, e aí vocês vão, mas não ficou bom, nossa equipe aqui também deu uma outra lida, porque isso é assim, né? A gente vai lendo, né? Só quando a gente vê, nossa, que bobagem, a gente botou aqui, vai lá e arruma. É a maturidade, vai lendo. É uma coisa muito doida. Na hora a gente acha que fez uma coisa muito bonita de redação e deixou um furo. Então tem que dar a lida, vai lendo e vai aprimorando. Mas eu acho que com as experiências de vocês já dá para avançar bastante, né? Não é à toa que os dois aí são carecas já, assim, já caiu o cabelo todo, mas já ajuda muito. Segundo o Paulo Magalhães, é meio careca só.
Gente, então, vamos ficar assim, eu faço um comunicado para todos que participam, pedindo o nome de quem da equipe jurídica de cada vereador e vereador vai participar, passo para vocês e fica segunda-feira essa reunião técnica, então. Pode ser. Segunda, das 14 às 16. Doutora, só lembrando para avisar o Michael que essa, no caso, segunda não será transmitida, tá? Tá. Hoje são 8. A última nossa seria 15/6. Né? Exato. Aí vai depender da semana que vem. Na outra semana não vai ter feriado. A gente poderia, de repente, para agilizar o processo, fazer mais uma na quarta, outra na segunda, né, sócio? Para a gente conseguir. Nesse mês de junho, nós temos que fechar esse relatório aí, para. O vereador Lucas Quitão lá pediu celeridade lá para. Não sei como é que ele está conversando com vocês, quando é que ele quer já começar. Até porque também tem que chegar para o relator Cabo Sena, né, essas emendas lá, acho que organizar também. Amanhã tem uma reunião da comissão a mista, gente, né? Acredito que ele deve falar amanhã a gente coisa. já define isso, né, Rogério, junto com ele. Agora, a minha sugestão é fazer na segunda à tarde e aí, não sei, acho que na quarta ou na quinta à tarde com os vereadores, daí para vocês fazerem essa proposta fazer a leitura da proposta de relatório, né? Isso. Menos quinta, que a gente tem segunda, terça e quinta com a Câmara aqui, né? Então pronto, então fica a segunda Mas, com a equipe técnica e quarta com a gente. Se for quinta, de repente não usar aqui o Zoom, aí tem que ver com o Maicon, né? Porque às vezes, por exemplo, o sócio, você não está na quinta-feira, nós temos o eixo econômico. Você está no econômico, sócio? Não, eu apoio, né? Às vezes. Tá, mas aí você e o Luiz, de repente, no mesmo dia, Mas o melhor é segunda e quarta. Vamos fazer quarta, então. Quarta já fica certo. Então, Agora, segunda, também, 14, assim, quarta, 14. A reunião com a equipe técnica, porque é o seguinte, uma coisa é você promover a discussão de determinada norma e discutir em que pontos ela poderia ser alterada, complementada, enfim. Mas na hora de escrever, aí precisa concentração. Então, a reunião pode ter 10, 15 pessoas, mais, até não tem problema. E discutir intensamente e tomar notas. Mas na hora de dar a redação, eu, por exemplo, eu preciso me concentrar, entendeu? Claro. E aí a gente já tem que ter um material de trabalho, um esboço, as ideias, o que está sendo proposto, e aí para produzir o relatório mesmo, para escrever, aí é uma tarefa um pouco mais solitária, que toma mais tempo e requer assim muita concentração, senão você não sai o trabalho não rende. Ah, sim, com certeza. Aí a minha sugestão é que as equipes já venham, né? O Matheus está aí, a Mariana, eles já tragam as coisas que a gente entende como importante, né? A equipe do Rogério, a equipe da Priscila, do Varão, né? Da Leia, e aí para facilitar a sua vida, porque realmente escrever é mais solitário mesmo, senão não sai, né? E nada impede que a gente faça o esboço, apresente o esboço da norma e tudo, e as assessorias depois complementem, né? Claro. Façam reparos no texto, ajustem a perspectiva, né? E tudo cabe ali uma perspectiva, dependendo cabe, e aqui nós estamos falando de um trabalho primeiro técnico, mas ele vai passar por uma revisão política para chegar lá no plenário, para você defender isso lá. Então, sim, claro. admite-se doses não limitadas de perspectiva ideológica, política, partidária, isso é do processo, entendeu? É só mesmo o texto inicial, do relatório inicial que vai ser apresentado, e aí cada vereador, claro, tem lá no recesso do seu gabinete, com a equipe, com o grupo, né, fazer os ajustes mais apropriados. Lembrando que pode também ter duas redações para o mesmo artigo, senão aqui nessa subcomissão ela não vai ter votação nem julgamento, né? Então, alguém discorda, isso acontece, é normal, né? A nossa equipe lá fazendo plano de Anápolis, né? Tem umas coisas que eu vou escrever um livro dos bastidores. Das teses contraditórias, né, Silomar?
Qual é que era a palavra, tu te lembra? Nós tínhamos colocado e pediram para trocar a palavra, porque, né, a palavra que a gente escolheu obrigava o município a fazer aquilo. E a palavra que eles queriam que usasse é que é tipo assim, se o município tivesse condições, faria aquilo. E aí foi uma briga nossa, não, tem que manter aquilo. Então, uma palavra pode gerar discordância de algum vereador ou outro, né? E pode ser que chegue 2 redações também para o mesmo artigo, e lá na comissão mista é que vai realmente bater martelo, né? Fazer um livro dos bastidores, essa aí foi boa, me lembrei agora. Uma palavra pode produzir uma tese, né? Não. E o português, ele é muito rico, ele é forte. Faz toda a diferença, né, vereadora? Pior que eu tenho que me lembrar qual que é a palavra aí, Sócrates. Que eu vou escrever o livro agora, preciso me lembrar dessa palavra aí que deu aquele conflito todo. Tá certo. Gente, então, ok. Então, ficamos para a segunda com a equipe técnica, 14 horas. Quarta, com a equipe que compõe a comissão, vereadoras e vereadores. E a gente vai afunilando. Amanhã a gente conversa, tem a reunião presencial da mista, a gente já faz essa discussão também, né, Rogério? Exato, exatamente. Vereadora, daí só ia pedir para a senhora solicitar lá para a técnica da TV Câmara, né? Só liberar o Zoom, né? Para que seja a reunião fechada, né? Nossa aqui. Tá, de segunda fechada, de quarta aberta. Tá. Acho que não, segunda e quarta fechada, né? Nós vamos trabalhar só texto mesmo, né? Tá. Pode ser. Segunda e quarta, na realidade, nós vamos vai que, né? Tem uma palavra da Discord, né? Porque sabe o que acontece? Aí tá lá que o ITCO queria o bonito e o outro queria o mais bonito, né? Acho que não tem por que a gente botar isso em público, né? É um momento que é de criação que tá ali elaborando, né? Tá certo. Vou pedir as 2 reuniões, sala fechada e com capacidade aí para participar várias pessoas. Combinado. Okay. Certinho. Fechado. Então tá bom, gente. Uma ótima tarde aí para vocês. Boas lives, boas reuniões. Boa tarde, boa pessoal. Semana. Um abraço. Tudo de bom.